Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o conteúdo 103, um conteúdo que eu vou falar sobre tendências. Relacionamento profissional, tendências de gestão, tudo que já está acontecendo na prática em várias empresas que tem mostrado resultados efetivos, resultados consistentes. E é isso que eu quero apresentar para você hoje. Bom, antes de começar, vou te reforçar um pedido para se inscrever no meu canal, para ativar as notificações, para colocar seus comentários, para compartilhar. Esse conteúdo ele só se propaga em função de um combustível, a sua interação. Contribua, faça com que esse conteúdo chegue ao conhecimento de outras pessoas para avaliar a sua real necessidade e ajudá-las no que for preciso. Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre tendências. A primeira tendência que eu queria falar para você é que já existe uma questão muito clara de propósito, de valor, das pessoas se identificarem, gostarem de praticar ou exercer uma atividade que são muito mais alinhadas com uma cultura, com um propósito, com um valor que elas já praticam ou que elas veem ou que elas dão valor ao mercado. Então já se sai um pouco da questão de lucros para propósitos e valores. Isso já é uma tendência. Não que a empresa vai deixar de ter lucro. Se ela não tiver lucro, ela não existe. Ela deixa de existir. A questão é o seguinte: o lucro sempre foi praticado no curto prazo. Eu preciso dar resultado, eu preciso fazer isso acontecer. E esse propósito, esse valor que vai substituindo aos poucos a questão somente do lucro, vai trazendo valores de meio ambiente, valores morais, ética, uma série de coisas que as pessoas estão começando a enxergar e a se disponibilizar a trabalhar em empresas que realmente façam sentido para ela. Então, essa questão, essa troca do lucro por propósito e valor é uma maneira de você começar a construir organizações mais colaborativas, onde o ambiente começa a ser mais aceitável e as pessoas praticarem de fato aquela cultura. Que todo mundo chama de fit cultural, né? Como é que eu pego uma pessoa que se encaixa na minha cultura? E isso é uma das questões que já estão sendo discutidas no processo de recrutamento e seleção de pessoas, no processo de trazer novos colaboradores para a sua organização, avaliar cultura, valor, se a pessoa é aderente àquilo ou não. Então tem uma série de coisas que está ajudando as empresas a perceberem essa diferença. Mais cedo ou mais tarde, ou você já deve estar enfrentando isso no dia a dia. As pessoas começaram a rodar muito nas empresas e não assegurarem uma permanência. Não que a permanência vai ser igual ao do passado, quando as pessoas se formavam e queriam aposentar dentro da organização. Não. É uma aderência que realmente se torna um ganha-ganha. As pessoas se sentem bem ali. Então, provocam benefícios para a empresa e automaticamente trazem benefícios para o seu dia a dia, para o seu trabalho e para a sua satisfação. O nível de engajamento, não preciso nem dizer, é muito maior nesse modelo do que no outro, porque esse modelo já traz uma cultura, já traz um processo muito mais amplo de engajamento, de valor, das pessoas realmente se engajarem para alguma coisa, e não como resultados a curto prazo, onde todo esforço é requerido para que isso aconteça, e aí começa um novo ciclo, e esse processo de pressão constante para resultados, sem ter uma ideia do porquê, qual é a correlação que existe nessas coisas, faz com que as pessoas se movimentem e deixem as organizações. E propósitos e valores nesse caso não é o modismo, não é a gourmetização de um conceito. É de fato algo real, algo que as pessoas estão buscando. O porquê que eu estou inserido nesse contexto, o porquê eu faço as coisas, descobrir o porquê e transformar esse porquê num propósito, entendendo para onde a empresa vai caminhando e entregando seus valores. Isso faz parte dessa grande tendência que se vê hoje em muitas empresas. A segunda tendência, eu já falo muito sobre isso,
é a questão do modelo de gestão. Modelo numa pirâmide, né, de hierarquia, como se fosse uma pirâmide, onde o topo da pirâmide realmente é o que faz acontecer na empresa inteira, que é o famoso comando e controle. Isso ainda existe em empresas nesse conceito de pirâmide, mas já com uma mentalidade um pouco diferente. E aí você começa a trabalhar com relacionamento de times. Mais relacionamentos, mais conexão entre as pessoas, para gerar novas ideias, criatividade, ter um processo evolutivo, fazer com que as pessoas realmente se encaixem na organização, começam a entender o porquê estão fazendo, o que estão fazendo lá e o porquê estão lá, e começam a evoluir, a trazer processos, melhorias constantes. No modelo tradicional, que é da hierarquia e pirâmide, comando e controle, esse processo ele não é fomentado na criatividade, ele é fomentado na repetição. Olha, isso tem que ser feito desse jeito, então você repete. Então, essa tendência da mudança do modelo de gestão de comando e controle, onde eu tenho muito braço e pouco intelecto das pessoas que estão na base da pirâmide, por exemplo, eu passo a ter um relacionamento muito maior em equipe, onde as pessoas começam a interagir e trazer elementos que vão ajudar no entendimento, na compreensão e na facilidade de adaptação que a empresa precisa. Outra coisa super importante é o papel do líder. A mudança de uma tendência para um líder muito mais com suporte, com um apoio, do que aquele que direciona, que manda, que faz acontecer. Como se fosse algo que as pessoas dependessem totalmente de uma única pessoa. Então, esse líder, essa pessoa que faz todo o direcionamento, ele tem um capital intelectual extremamente limitado. Quando você passa por um líder muito mais de apoio e suporte, ele utiliza, ele conhece o capital intelectual que está ao seu dispor e faz com que isso faça uma maior interação, gere novas possibilidades para a empresa e maior aderência a um ambiente muito mais complexo que a gente vive hoje. Então essa tendência, ela é muito forte, É a grande diferença do chefe e do líder, que qualquer post aí nas mídias sociais você acaba identificando essa diferença clara. Mas isso é uma realidade. Isso tem um resultado efetivo muito forte. Para você que quer dar sustentabilidade à sua empresa, quanto mais você tem um papel de líder que suporta, apoia a organização, melhor. Eu costumo dizer que o líder, ou ele se apoia na organização, ou ele apoia a organização. O que se apoia é um líder direcionador, é o comando e controle. O que apoia a organização é um líder que dá todo o suporte necessário para que as pessoas que estão ali façam o seu melhor para atingir os resultados da empresa. Muda a questão de objetivos e metas? Não precisa mudar, muito pelo contrário. É a maneira com que você faz que vai ajudar a equipe a solucionar e exercer a melhor prática possível para aquele objetivo. Então essa é uma outra tendência. Uma outra tendência, eu gosto muito dessa, de mostrar a grande diferença que tem, é o planejamento e ser prescritivo com algumas coisas. Então, o planejamento, antigamente eu fazia um planejamento gigantesco. Então eu projetava a longo prazo e saía medindo a minha aderência àquele planejamento. Por muito tempo isso foi válido. Hoje, com essa volatilidade, com a complexidade que a gente tem, é muito difícil. Hoje é muito mais de experimentação, você experimenta as coisas, tentativa e erro, e adaptação rápida. Então a adaptabilidade é muito forte, a flexibilidade é muito forte. Então o planejamento, ele já tem um planejamento a longo prazo, esse processo continua para você ter um norte na sua empresa, só que ele não é prescritivo ao longo do tempo. Ele é no agora, ajustado, experimentado, adaptado para que o objetivo ainda seja viável. E às vezes o objetivo precisa ser mudado. A grande diferença dessas tendências é que o planejamento,
quando eu fazia o planejamento anual, por exemplo, era uma vez no ano e eu ia seguindo. Esse planejamento, ele precisa ser constante, dinâmico, para que você realmente entenda e ajuste rapidamente a sua empresa à real necessidade que ela tem, que é de se permanecer o máximo possível no mercado, com competitividade, atratividade, atendendo os clientes e assim por diante. Outra tendência muito forte que sai do modelo tradicional de regra e controle muito forte para a liberdade e confiança. Hoje já existe gestão baseada em confiança, onde não existe regra, é confiança das pessoas. Lógico, a responsabilidade é clara, todo mundo entende o seu processo, todo mundo tem liberdade para poder evoluir, entendendo o objetivo principal, o valor da empresa, a cultura da empresa, o propósito da empresa, para que possa fazer aquilo acontecer da melhor maneira possível. Então, essa liberdade e confiança já existe e, sem dúvida nenhuma, vai substituir a questão de regras e controle. Criar regras e controle é você limitar as pessoas àquilo. Aí as pessoas não têm criatividade, não têm inovação, não procuram fazer nada diferente, porque é só repetir algo que já está pré-estabelecido. Então, liberdade e confiança. Não é liberdade de você querer mudar a tua empresa da noite para o dia, qualquer um pode fazer qualquer coisa. Não, existe uma responsabilidade. Existe a maturidade de entender para onde a empresa está indo, o que ela precisa, e aí a partir daí eu assumo meu papel como responsável por aquilo e a empresa confia e me dá liberdade para poder atingir aquilo. Isso é um modelo que vai quebrar um enorme paradigma, mas ele é fundamental para que a gente entenda que modelos de gestão eles estão baseados em pessoas. E se você não confia nas pessoas, se você não tem um ambiente de confiança, sua empresa já está perdendo muito com isso, porque não existe iniciativa e engajamento para melhorar nada. Só estou lá para cumprir tabela, para receber meu salário no final do mês e ir embora. Então, o quanto se perde nesse modelo? O quanto se perde quando você realmente não tem confiança nas pessoas? Se as pessoas não são confiáveis, em qualquer setor de relacionamento, sejam profissionais ou pessoais, não importa. Se você não tem alguém que você confia, você não interage com a pessoa. A questão é a seguinte: todo mundo é inocente até que se prove o contrário, e não o oposto. Não todo mundo é culpado até que se prove o contrário. É uma questão de mentalidade, é uma questão de você ter uma atitude diferente para perceber pessoas e confiar nas pessoas, fazer com que as pessoas possam evoluir. Esse é o papel. Essa é a mentalidade dessa tendência. A outra tendência que tem é você distribuir o processo de decisão na sua organização. O que antes era centralizado, uma autoridade centralizada, né, o topo da pirâmide, alguns líderes, o líder do departamento, o líder da equipe, essa centralização ela é extremamente nociva, extremamente prejudicial à organização. Para mim, na minha história profissional, o maior impacto que faz você repensar o porquê você está ali é quando você se depara com algo extremamente centralizado, extremamente fechado, extremamente limitado a algumas pessoas. Isso não motiva, não engaja e não faz com que ninguém vista de fato a camisa da sua empresa. Isso está mudando para um processo de decisão mais distribuído, onde você tem as pessoas olhando e ajudando na solução das coisas, contribuindo para que a melhor solução seja avaliada. E quanto mais capital intelectual envolvido eu tenho nesse processo, maior é a abrangência da minha decisão. Uma coisa que eu gosto de mencionar é que eu sou matemático de formação. Então você imagina dois conjuntos, quando a gente fala de união e intersecção de conjuntos, vamos falar um pouco mais, lembrando da minha época de estudo, há muito tempo atrás, de escola, quando eu quero fazer a união de dois conjuntos, eu pego o que tem em um,
mais o que tem em outro, e se eles têm alguma intersecção, eu tiro a intersecção comum. Então é a soma dos dois, sem a duplicidade. Então eu quero dizer para você o seguinte: se eu tenho duas pessoas que são exatamente iguais, que é impossível, mas dois coliones, por exemplo, a soma de dois coliones é o mesmo conjunto. Porque ele não expande em tamanho, ele é o mesmo conjunto. Agora, quando eu pego um coleone e outra pessoa qualquer, a área é muito maior. A união desses conjuntos se torna muito maior. Então, quanto mais capitais intelectuais diferentes do seu você tiver, melhor. Melhor para sua empresa, melhor para a tomada de decisão, mais abrangente, mais variáveis são consideradas. O benefício é enorme. Outra tendência é a questão da confidencialidade. No passado, ou muitas empresas ainda no modelo tradicional, têm toda a sua confidencialidade muito, muito preservada, não quer abrir nada, não acha que é viável trazer à tona algumas informações, para uma tendência que é uma transparência para todo mundo. Ou seja, se eu quero que a pessoa participe, ajude todas nessas tendências que eu acabei de falar, de processo de decisão, de liberdade e confiança, de experimentar e adaptar, de ter relacionamento em equipe, propósitos e valores, ele precisa ter conhecimento das coisas. Se ele não sabe o que está acontecendo, ele não sabe o que está nos bastidores, como ele vai conseguir ajudar? Como ele vai conseguir realmente fazer essa interação e vestir a camisa de uma maneira de falar: olha, eu sei para onde a empresa está indo, eu sei o que ela precisa, está aqui o que ela precisa. Então, essa transparência, ela é essencial. Essencial. Tem muitas empresas que preservam alguns dados, outras são radicais na transparência. Eu já andei estudando algumas empresas, eles realmente mostram tudo, tem tudo transparente, salário, não importa. A questão é a seguinte: o quanto você tem confiança nas pessoas lá atrás, o quanto essa transparência vai ajudar as pessoas a participarem muito mais ativamente para ajudar a empresa a evoluir, a crescer. E uma última tendência que eu queria falar para você é que hoje as descrições de cargo, né, hoje com essa complexidade, com o mundo muito dinâmico, as mudanças que ocorrem no modo das coisas serem realizadas, a descrição de cargo já está começando a ser ultrapassada. Por mais que eu já tenha uma pessoa sendo contratada com uma descrição de cargo, num curto espaço de tempo ela já começa a ter conflitos com o que ela foi previamente contratada. E se ela tentar fazer só aquilo, talvez ela vai se frustrar. Em algumas questões de legislação, ela não pode fazer coisas adicionais porque não está na descrição de cargo dela. Aí tem uma série de coisas que não vem ao caso de a gente discutir agora. Mas eu estou passando para questões onde as pessoas têm talentos para fazer aquilo, domina aquele assunto. Então, já é notório, as pessoas que fazem o que gostam produzem mais e melhor, são mais motivadas, são mais engajadas. Então, descobrir os talentos das pessoas, o domínio que ela tem sobre algumas habilidades, é um papel essencial da gestão, para que você possa utilizar dessa facilidade para movimentar a sua empresa, para mover a sua empresa para o futuro. Então, essas tendências que eu falei, né, primeira tendência que eu mencionei é do lucro para propósitos e valores. A segunda tendência eu falei sobre a questão estrutural da empresa, a hierarquia em formato de pirâmide, para uma tendência que é muito mais de times de relacionamento. A terceira que eu mencionei é aquela questão do líder em si. O líder é muito mandão, né, diretivo, ele manda e obedece quem está abaixo, para um líder que é muito mais de suporte e apoio. Então, aquele líder que está no topo da pirâmide se apoiando nela, ou você é aquele líder que vai apoiar a sua organização para que ela possa ser bem sucedida. Então, um líder muito mais de suporte e apoio. A quarta tendência que eu trouxe para você aqui é planejamento e
ser prescritivo nas coisas, né? Fazer um planejamento muito passo a passo, detalhado a longo prazo, para um processo muito mais de experimentação, tentativa e erro, adaptação, flexibilidade. O quinto elemento que eu trouxe para você de tendência, regras e controles excessivos para uma mudança de atitude muito forte. Aí é uma mudança realmente de conceito que vai suportar tudo que a gente está falando de tendência aqui, que é a liberdade das pessoas e a confiança que você deposita nela. Não é você, é você ser confiável para ela e confiar que ela vai fazer o seu melhor. Essa é uma mudança que traz muitas questões que incomodam muita gente. Apesar de ter muitas empresas hoje já praticando isso. Por quê? As empresas que ainda não aderiram a esse modelo, não entendem essa mudança, é porque não acreditam que, ou imaginam que a liberdade é uma liberdade extrema, como eu mencionei. Não, é uma liberdade para atingir um propósito. É a confiança que você tem e dá liberdade e autonomia para as pessoas atingirem a sua responsabilidade. Esse processo que é que as pessoas ainda não internalizaram, não perceberam. A sexta tendência que eu trouxe para você é a questão da autoridade muito centralizada. A centralização ao máximo das coisas. De fato, quem sentiu na pele como eu, é muito ruim, muito ruim. E o processo, quando você traz um processo de decisão mais distribuído, você compartilha com as pessoas, você traz capitais intelectuais junto com o seu para poder resolver questões, é muito mais vantajoso para você, para a sua empresa e para todo mundo que participa, porque começa a fazer com que o capital intelectual das pessoas começam a se expandir, trazer novas correlações e você deixa cada vez mais as pessoas preparadas para as próximas tomadas de decisão. O sétimo elemento é a questão da confidencialidade, né? O que é secreto, não pode falar nada, por uma transparência que é totalmente essencial. A transparência, sem a informação, sem o alinhamento que as pessoas precisam ter, de nada adianta você querer mudar o seu modelo de gestão. Você quer fazer um modelo de gestão sem acreditar nas pessoas, sem dar liberdade para elas, sem realmente deixá-las alinhadas com o que a empresa precisa, de nada adianta. E a oitava e última, né, que eu trouxe nesse contexto hoje, é sobre descrições de cargo, para a gente usar muito mais o talento e o domínio que as pessoas têm sobre as suas habilidades. Que é você realmente pegar um líder que vai conhecer as pessoas para dar o suporte necessário que elas precisam para realizar as atividades. Se eu não conheço as pessoas, se eu não me aproximo das pessoas, de nada adianta. De nada adianta eu tentar usar talentos ou domínios se eu não conheço. Então a empresa perde muito em não saber o que de fato tem à sua disposição de capital intelectual, de talento, de habilidade, de domínio sobre alguma coisa que pode ser usado para acelerar o seu desenvolvimento. Bom, essas foram as 8 tendências que eu andei pesquisando, que estão sumarizadas aqui, mas que faz todo sentido. Algumas empresas já estão navegando para isso, outras já realmente utilizam essas 8 tendências na íntegra, realmente fazem do seu modelo de gestão isso, mas existe uma série de processos em transição em relação a esses dois modelos que eu acabei de falar para você. Então, esses dois modelos, um modelo que basicamente é o modelo mais tradicional, para um modelo mais dinâmico, mais adaptado em pessoas, mais real do que o mercado hoje vê com bons olhos. Tanto o mercado de pessoas entrando no mercado de trabalho para começarem as suas carreiras, como as empresas que estão surgindo, as empresas que estão sendo formatadas ou transformadas, entendendo os benefícios que essas tendências acabam trazendo. Muito obrigado. Esse foi o conteúdo 103. A gente se encontra no conteúdo 104. Queria que você realmente pensasse e me ajudasse a dar combustível ao meu canal, interagindo,
com o conteúdo, se inscrevendo, compartilhando, deixando seu like, seu comentário. Agradeço imensamente. E muitas pessoas que vão acabar recebendo esse conteúdo podem realmente ser beneficiadas com isso. Um simples gesto seu, não custa nada. Eu agradeço realmente esse suporte, esse apoio. Grande abraço e bons estudos.